Olá pessoal, dando sequência a um vídeo que eu postei minutos atrás, neste nós continuaremos examinando as disposições gerais do CPC no tocante aos prazos. E o primeiro tema que eu trago à análise neste vídeo são as causas de suspensão dos prazos processuais previstas pelo artigo 221 do CPC. Aliás, se vocês forem no artigo 221, encontrarão nele 12 situações que determinam a paralisação dos prazos do processo para que eles voltem a contar de quando foram paralisados, tão logo superado o motivo dessa paralisação. Vamos conhecer essas 12 situações. Primeira delas, quando for levantado obstáculo em prejuízo da parte. A propósito, sempre me lembro de uma situação que vivenciei várias vezes ao longo da profissão. Imaginem vocês que o juiz profira a sentença, que as partes sejam intimadas e se dirijam ao cartório forense para, acessando os autos, poderem construir os seus recursos. Mas que, na ocasião, os autos tenham voltado conclusos ao juiz e que, portanto, elas não consigam examinar peças e documentos para poderem, então, recorrer. Ora, trata-se de um obstáculo que enseja a suspensão do prazo recursal. Legal? Segunda situação. Suspende-se o prazo processual pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Aliás, se trata da morte do advogado da parte, a suspensão do prazo processual aqui se estende por 15 dias, dentro dos quais ela deve constituir outro advogado em substituição àquele que faleceu. Próxima situação. Suspende-se o prazo processual por convenção, isto é, por um contrato entre as partes. Aliás, eu lembro que a convenção das partes pode suspender o processo pelo prazo máximo de 6 meses. E, portanto, também é de 6 meses o prazo máximo de suspensão dos prazos processuais. Próxima situação. Pela arguição no processo do impedimento ou da suspeição do juiz que o preside. Próxima situação. Suspende-se o processo pelo recebimento ou admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, isto é, do famoso IRDR. Próxima situação. Suspende-se o prazo processual quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de determinada relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo. Próxima situação, quando a sentença de mérito tiver que ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova que foi requisitada a outro juízo. Eu lembro que nesses dois últimos casos que eu mencionei, a suspensão do prazo processual e também do processo pode se estender pelo prazo máximo de 1 ano. Legal? Próxima situação. Suspende-se o processo também por motivo de força maior. E aqui o Código não estabeleceu o limite máximo de tempo durante o qual o prazo processual pode ficar suspenso. E ele não poderia fazê-lo, né? Afinal, ninguém sabe de antemão durante quanto tempo persiste a força maior que determinou a suspensão do processo e também a suspensão dos prazos processuais. Beleza? Próxima situação. Quando se discutir em juízo acidentes ou fatos da navegação que devam ser decididos previamente por tribunal marítimo. Próximo caso. Também fica suspenso o prazo processual
na hipótese de parto ou de adoção realizada pela advogada que constitua a única patrona da causa. Aqui, a suspensão do prazo processual em razão de parto ou de adoção dá-se pelo prazo de 30 dias. Legal? Próxima hipótese. Também se suspende o prazo processual quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e se tornar pai. Hipótese em que a suspensão do prazo processual se dá por 8 dias. Legal? Bem, também se suspendem os prazos processuais durante a execução de um programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificarem com antecedência o período dentro do qual este programa será realizado. Aqui eu faço referência às famosas semanas de conciliação promovidas por juízes e tribunais. Quando esses programas forem instituídos, durante o respectivo período ou o período de sua execução, os prazos processuais devem ficar suspensos. Legal? Bem, também se suspendem os prazos processuais nas demais hipóteses previstas em lei. Legal? Bem, eu lembro, entretanto, que em todos esses 12 casos que eu mencionei, ocorrendo a suspensão, isto é, a paralisação do prazo processual, e superada a causa de suspensão, esses prazos voltam a correr do dia em que eles pararam, de modo a que nós devemos contabilizar apenas os dias remanescentes, isto é, que faltam para que então o prazo processual seja totalizado. Beleza? Bem, examinadas essas 12 causas de suspensão, nós precisamos agora analisar casos em que o CPC autoriza o juiz a prorrogar os prazos processuais. E prorrogá-los significa dilatá-los, ampliá-los, aumentá-los. E a respeito desse assunto, o CPC diz o seguinte: na comarca, na seção ou na subseção em que for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar os prazos processuais por até 2 meses. Portanto, a dilatação pode chegar até o referido prazo. Vejam que aqui o Código não distingue os prazos peremptórios dos prazos dilatórios. E por essa razão, quando a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazer a distinção, de modo que o juiz tem poder para ampliar todos os prazos processuais. Aliás, o que são mesmo prazos peremptórios? São aqueles que não comportam dilação por convenção das partes. Por sua vez, prazos dilatórios são aqueles que comportam aumento por uma combinação entre as partes do processo. Entenderam isso? Bem, mas na hipótese de calamidade pública, e esta é a segunda situação, o juiz pode prorrogar os prazos processuais além dos referidos 2 meses. Regra essa inteligente, visto que não se sabe de antemão durante quanto tempo dura uma calamidade pública. E justamente por isso o CPC permite que o juiz amplie a prorrogação dos prazos processuais, excedendo inclusive aquele limite de 2 meses. Entenderam isso? Bem, vamos lá a uma próxima questão. Olha só que interessante, eu já ia me esquecendo de mencionar isso. O juiz pode, sim, então, prorrogar prazos, sejam peremptórios, sejam dilatórios. Mas ele só pode reduzir prazos peremptórios se houver anuência das partes. Logo, ampliar prazos peremptórios, o juiz pode, nas hipóteses legais a que eu me referi.
reduzir prazos peremptórios, o juiz não pode sem anuência das partes. Legal? Bem, dito isto, o que nós precisamos agora é estudar o artigo 223 do CPC, que estabelece mais ou menos o seguinte. Vejam, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, ficando assegurado à parte o direito de provar que não o realizou por justa causa. É no artigo 223 que se encontra o conceito de preclusão temporal. E que conceito é este? Ocorre a preclusão temporal quando o ato processual não é praticado no prazo previsto em lei ou pelo juiz. E quando não praticado, extingue para a parte o direito de praticá-lo. Vamos ao exemplo? Imagine só que o CPC estabeleça que é de 15 dias o prazo processual para o réu citado oferecer contestação. Decorridos os referidos 15 dias, isto é, passado o prazo para a prática do ato processual, extingue-se o direito de praticá-lo. Extingue-se, no nosso exemplo, o direito de contestar, exceto se a parte provar que não praticou o ato processual por justa causa. Nesta hipótese, como o juiz deve se comportar? Reconhecida a justa causa, alegada e provada pela parte, e que a impediu de praticar o ato processual, o juiz permitirá que ela o pratique e assinará o prazo para tanto. Ok? Aliás, eu me lembro sempre de uma hipótese que vivi alguns anos atrás e que se ajusta perfeitamente a essa hipótese. Viajava eu de Lins para Votuporanga para realizar 2 audiências em 2 diferentes processos e nelas apresentar contestação. Mas qual foi a minha surpresa? No meio desse trajeto, a rodovia estadual, aliás, estava interrompida por uma manifestação de integrantes do MST, que impediam, assim, o fluxo de veículos e, inclusive, o meu. E foi justamente essa hipótese, essa situação, que me impediu de chegar até a comarca de Votuporanga e de, então, participar das audiências em 2 processos e de nelas apresentar as minhas contestações. Ora, em princípio, eu não pratiquei o ato processual no prazo assinado em lei. Mas havia justa causa para essa abstenção. Então, o que fiz? Peticionei nos autos, provei a existência de justa causa, isto é, o trancamento da rodovia estadual por integrantes do MST, e o juiz da causa, dando o fato por provado, restituiu a mim um determinado prazo para que então eu apresentasse as contestações. Entenderam isso? Bem, para este vídeo eram essas as considerações que eu gostaria de levar até vocês. Mas eu lembro que nós não terminamos ainda a análise das disposições gerais do CPC no tocante aos prazos. E para que este vídeo não fique tão longo, eu encerro aqui e em seguida vou postar outro para que vocês possam então realizar os seus estudos. Legal? Obrigado pela atenção e até daqui a pouco.